Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então no vídeo de hoje eu quero estar trazendo esse relatório, essa análise, né, produzido pelo Mizuho, já desde o ano passado, e ela foi atualizada agora recentemente, ainda mais, né, com os anúncios de acordo de paz por parte dos Estados Unidos e Irã, possível, né, acordo, nós ainda não sabemos todo o desdobramento, mas a Mizuho ela eleva os preços alvos, né, de empresas de memória impulsionadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial reacende o otimismo no setor de semicondutores, com a demanda por memória superando a oferta. Então, bora para o conteúdo de hoje. Então, a IA como motor de desequilíbrio entre oferta e demanda. Após um breve período de queda, as ações do setor de memória voltaram a se valorizar, acompanhando o otimismo do mercado com o avanço da inteligência artificial. Então, os analistas da Mizuho, ele projeta para o crescimento acelerado da demanda prevista para 2027 e 2028, poderá ampliar ainda mais a pressão sobre a capacidade produtiva do setor, criando um ambiente favorável para os fabricantes que conseguirem escalar produtos com eficiência. Então, a tese central do Mizuho é a demanda estrutural crescente impulsionada por modelos de linguagem e infraestrutura de inteligência artificial, a oferta restrita pela complexidade tecnológica do HBM, né, HBM, e limitações de capacidade. A janela de oportunidade para empresas posicionadas em HBM, HAMR e ESSD corporativos e a revisão positiva preços-alvos para SanDisk, Seagate e Western Digital. Então, já havia esse relatório, já havia essa análise, já havia um preço-alvo. O que a Mizuho fez foi atualizar e elevar ainda esse preço-alvo. Então, o crescimento robusto por demanda com oferta contida pelo HBM. Então, o mercado de DRAM, memória utilizada em computadores, servidores e sistema de inteligência artificial, apresenta o cenário mais favorável, segundo o Mizuho. A demanda total pode crescer 27% ainda em 2026 e 24% em 2027. Enquanto a maior participação da HBM limita estruturalmente a oferta disponível para o mercado convencional. Então nós vemos uma demanda crescente de DRAM de mais de 27%, as wafers, né, que é o crescimento da produção de wafers de DRAM previsto para o ano, abaixo ainda da demanda. Então nós vemos, né, uma projeção para 2027 ainda maior, né, para que possa haver esse gap, esse diferencial, com uma demanda de acréscimo de 24%, só que as wafers apenas crescendo apenas 6%. Então seria uma demanda excedente acima da produção ou da capacidade produtiva. Além dos SSDs corporativos que lideram o crescimento, a oferta permanece restrita até 2028. Então nós vemos, né, para a parte corporativa uma demanda de mais de 18% ao ano em 2026 e 2027, impulsionado pela demanda da Enterprise SSD, então seria SSD corporativo para empresas. A produção ela tem caído em 5%, né, wafers, refletindo disciplina de capital dos fabricantes, e a recuperação para 2027 ter um acréscimo de 3% moderado, sem expansão significativa da capacidade. Então nós vemos, né, o resultado da oferta restrita, sem expansão de capacidade até 2028. Então isso é a tese, né, da qual a Mizuho ela se baseia ao produzir essa análise. Então nós vemos aqui, né, a SanDisk, um preço-alvo elevado, né, para $2.220 por ação. Então a Mizuho manteve recomendação positiva para a SanDisk e realizou uma revisão expressiva preço-alvo, né, de 1.825 para 2.220 por ação, um aumento de aproximadamente 22%. Se você acompanhar agora, na segunda-feira, né, data de publicação desse vídeo, você verá que após o anúncio, né, de possível acordo de paz, as ações já estão sendo precificadas, né, no mercado futuro, no aftermarket, né, com a elevação já, então já bem próximo, né, desses preços alvos, né, da qual a Mizuho tem anunciado. Então o preço anterior de 1.825 foi corrigido para 2.220, então dando um upside, né, para a empresa. Seagate, né, tecnologia HAMR, então a demanda de nuvem sustenta a tese, então o preço-alvo, né, de 875, ela foi atualizado para $1.090, tá? Então, para a Seagate, a Mizuho elevou o preço-alvo, né, então os analistas destacam, né, a crescimento e adoção da tecnologia HAMR, que permite gravar dados com maior densidade nos discos rígidos, reduzindo o custo, né, por terabyte e ampliando a capacidade dos HDs para atender grandes volumes de dados, né? Então
tanto por parte da tecnologia, como a demanda por parte da nuvem, e também a geração de caixa, tá? Seguindo aqui o Western Digital, então rumo a IA, com HAMR e alta densidade. Então nós vemos que a Mizuho elevou o preço-alvo, né, da Western Digital para $550 para 685, refletindo avanços tecnológicos que posicionam a empresa como fornecedora estratégica para data centers de IA. A implementação gradual do HAMR, combinada com o desenvolvimento de unidades com maior largura de banda, abre novas frequências de crescimento no segmento corporativo. Então nós vemos, né, todas essas três empresas tendo as suas preços-alvos atualizados. Então, uma outra oportunidade também, né, da qual o investidor ele pode se beneficiar, tanto aqui no Japão, através dos instrumentos de corretora japonesa, nós temos o ETF FPX, então exposição diversificada ao tema novas emissões, né, então ele é focado, né, em oportunidade, ETF de oportunidade, ações de oportunidade, momento, ou então aquelas que estão rastreando, né, o US IPOX 100, né, Index, né, então ele ganhou destaque, esse ETF, né, recentemente, por oferecer exposições a empresas recém-listadas também no mercado americano, tá? Então, impulsionado por interesse dos investidores no tema IA e em empresas de crescimento acelerado, com concentração significativa em nomes diretamente ligados a testes de memória IA, o ETF FPX oferece uma alternativa para investidores que buscam diversificação setorial sem necessidade de selecionar ativos individualmente. Então nós vemos aqui a própria ScanDisk que é em torno de 10%, né, da composição desse ETF. Nós temos também a Seagate ali com 6,6%. Então, pontos de atenção, né? Valuations elevados e riscos macros, tá? Então, valuations expandidos, as avaliações de várias empresas do setor já incorporam grande parte do crescimento esperado, reduzindo a margem de segurança para novas entrantes. Então, atenção ao você fazer as suas análises e ao fazer os seus aportes, tá? Boa parte da margem já foi perdida por causa das negociações, então, provavelmente, né, quanto mais tarde você deixar, né, para entrar, ou então conforme, né, o movimento do mercado no início dessa semana, isso pode, né, reduzir a margem e elevando o risco da sua carteira. Altas acumuladas, ações ligadas à IA já registraram ganho expressivo nos últimos 12, 18 meses, elevando o custo de oportunidade e risco de reversão. A desaceleração de CAPEX em IA, mudanças no ritmo de investimento das Big Techs em infraestrutura de IA pode impactar diretamente a demanda por memória. E as condições macroeconômicas, né? Juros elevados por causa de inflação, a desaceleração global e tensões geopolíticas podem aumentar a volatilidade e reduzir o apetite por risco no setor. Tá? Então a tese da Mizuho, a IA sustenta a demanda, a oferta limitada beneficia os líderes do setor. Então nós vemos, né, os preços-alvos atualizados tanto para ScanDisk, Seagate e Western Digital. Então essa apresentação tem caráter exclusivamente informativo, não constitui recomendação de investimento. Avaliações de terceiro, nesse caso Mizuho, são reproduzidas com fins analíticos. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo vídeo de hoje, nos vemos no próximo vídeo.